Há lutas que ninguém vê, dores que você esconde atrás de um sorriso, mas Deus vê tudo. E neste vídeo, eu quero te levar a um lugar de descanso. Você está cansado de lutar sozinho? Então pare por um instante, respire e ouça o que Deus quer falar com você hoje. O que vai ser revelado aqui pode mudar a forma como você enfrenta seus dias. Não saia agora. Você precisa ouvir isso até o final. Existem momentos em que o coração aperta tanto que parece que não vamos suportar. Momentos em que as forças simplesmente se esgotam e a alma grita em silêncio. Mas é exatamente aí que Deus se revela de forma mais poderosa. Não é fraqueza entregar as lutas a Ele, é sabedoria, é rendição verdadeira, é fé. Você já se perguntou o que Deus pode fazer se você parar de tentar controlar tudo e apenas confiar? Talvez você esteja lutando batalhas que não são suas, carregando pesos que não foi chamado para carregar. A palavra diz em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Não é um convite ao comodismo, é um chamado à confiança. Porque enquanto você tenta resolver tudo sozinho, Deus apenas observa, esperando o momento em que você decide descansar nele. Neste vídeo, eu quero te guiar por uma reflexão que vai tocar sua alma e te lembrar que quando você entrega suas batalhas nas mãos do Pai, o impossível se torna possível. Fica comigo até o fim, porque há verdades aqui que o seu coração precisa ouvir. Há uma paz que o mundo não entende, um descanso que não depende das circunstâncias, mas da entrega. E é sobre essa entrega que eu quero falar com você hoje. Talvez você esteja cansado, se sentindo esgotado, tentando dar conta de tudo, de todos, e ainda manter um sorriso no rosto. Mas será que foi isso que Deus planejou para você? Em Mateus 11:28, Jesus nos faz um convite tão direto e cheio de amor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse não é apenas um chamado para ir à igreja ou orar mais. É um convite para entregar, confiar, soltar aquilo que tem te tirado o sono e deixado sua alma em alerta constante. Deus está dizendo: deixa que eu cuido disso. E às vezes, o que falta não é força para continuar, mas coragem para descansar em Deus. Você não precisa entender tudo para confiar. Tem coisas que fogem ao nosso controle. E ainda assim, estamos tentando dominar, resolver com nossas próprias mãos, como se a nossa capacidade fosse suficiente. Mas a fé não nasce do controle, ela nasce da entrega. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba, não diz que Ele pode endireitar, mas que Ele fará. Só que antes disso, é preciso confiar. É preciso soltar o medo, a ansiedade, a necessidade de prever o amanhã. E apenas descansar no fato de que Deus está vendo tudo e está cuidando de você mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silêncio. Quantas vezes você tentou resolver uma situação e tudo pareceu piorar? Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que talvez aquela luta não era sua. Quando tentamos vencer tudo sozinhos, nos desgastamos. Mas quando entregamos a Deus, descobrimos que há um jeito mais leve de viver. Filipenses 4:6-7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento é real. Mas ela só chega quando paramos de correr por dentro e escolhemos confiar que Deus está no comando, mesmo quando tudo ainda parece confuso. Se você está sentindo esse peso hoje, saiba, você não foi feito para carregar sozinho. E talvez você diga: mas eu não consigo simplesmente soltar. Eu não sei como confiar desse jeito. Eu entendo.
não é fácil. Entregar é um processo. Mas sabe como começa? Com sinceridade. Deus não espera que você chegue até Ele com tudo resolvido. Ele quer que você vá exatamente como está, cansado, com dúvidas, inseguro, ferido. Em Salmos 55, 22 está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregar é dizer: Deus, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor dá. E nesse momento, algo muda dentro de nós. O peso começa a sair, a mente se aquieta, o coração encontra alívio. Talvez você precise parar agora e respirar fundo, e simplesmente dizer: Deus, toma tudo isso nas tuas mãos. Muitas vezes esperamos uma resposta imediata, uma mudança visível, uma solução concreta. Mas Deus nem sempre age do nosso jeito. Ele age do jeito dele, e o jeito dele é perfeito. Isaías 26:3 declara: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando o nosso coração escolhe confiar antes mesmo da solução aparecer. Deus trabalha no invisível, nos bastidores, enquanto você descansa. E é nesse descanso que Ele te renova, te cura, te fortalece. Por isso, se algo dentro de você está sentindo esse toque de Deus, não ignore. Continue aqui, porque tem mais ainda que o Senhor quer ministrar ao seu coração neste vídeo. Talvez essa seja a primeira vez que você ouve alguém te dizer que está tudo bem em não estar bem, que está tudo bem sentir-se fraco, porque Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza, que você pode descansar sem culpa, sem medo, sem vergonha, que você não precisa dar conta de tudo para ser amado por Deus. O amor dele não depende do seu desempenho, depende da verdade que há no seu coração. E se hoje a sua verdade for: Senhor, eu não aguento mais, isso já é o suficiente para Ele começar a agir. Continue assistindo, porque ainda há palavras que vão encontrar partes escondidas do seu coração, que talvez nem você lembrava que existiam. E se isso está falando com você até aqui, eu quero te pedir algo simples. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque diariamente tem palavra de paz, direção e fé para a sua vida. Entregar nossas lutas a Deus é como deixar de remar contra a correnteza em um rio turbulento e começar a flutuar nas águas da graça. Enquanto lutamos com os braços cansados, tentando resistir, tudo parece nos puxar para baixo. Mas quando paramos, confiamos e deixamos Deus nos conduzir, percebemos que o que parecia fim era, na verdade, o início de um novo caminho. Já reparou como um pássaro não se preocupa se o galho vai quebrar? Porque ele confia nas suas asas. Assim também é quem confia em Deus. Não se desespera com o que balança, porque sabe em quem está firme. Salmos 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um socorro distante, Ele é presente. Ele está aí agora, enquanto você ouve esta palavra. Mesmo que você não perceba, Ele está sustentando tudo. A vida tem pressas que esmagam a alma. As cobranças do dia, os medos do amanhã, os sentimentos de culpa que insistem em sussurrar mentiras no silêncio da noite. Mas Deus não quer que você viva o tempo todo em guerra interior. Ele quer ser o seu esconderijo. Imagine uma criança em meio a uma tempestade, correndo para os braços do pai. Ela ainda ouve os trovões, mas ali nos braços dela há segurança. É isso que Deus está oferecendo a você. Não a ausência da tempestade, mas a presença segura em meio a ela. Em Salmos 91:1 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansar em Deus não é desistir da vida, é encontrar forças para continuar com paz.
E se você está vivendo dias nublados, essa é a hora de se esconder nele, onde o medo não te paralisa e a angústia perde a força. Sabe aquelas vezes em que você sente que já fez de tudo, já orou, já chorou, já tentou resolver e nada muda? É nesses momentos que Deus mais trabalha, porque enquanto você age, Ele espera, mas quando você entrega, Ele age. E é isso que muda tudo. Entregar é como soltar a corda de uma pipa que está sendo puxada com força contrária. Às vezes, só quando você solta é que ela finalmente sobe e alcança os céus. Às vezes estamos segurando tanto as situações, as pessoas, os resultados, que impedimos Deus de agir com liberdade. Isaías 40:31 nos dá essa visão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Esperar é descansar sem perder a esperança, e isso transforma a alma. Você já observou uma árvore frondosa no meio do vento forte? Ela balança, enverga, mas não cai. Por quê? Porque as raízes são profundas, e é assim com quem entrega tudo a Deus. A luta pode vir, o vento pode soprar, mas quem está firmado no Senhor não quebra, não cede, não desmorona. As raízes da fé o mantêm de pé. E isso não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre ter raízes no lugar certo. Em Jeremias 17:7-8 lemos: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não é o solo que faz a árvore crescer, é a água onde ela se alimenta. E se você estiver se alimentando da presença de Deus, mesmo que tudo ao redor esteja seco, você continuará de pé. Deus te sustenta por dentro, mesmo quando tudo fora parece caótico. Talvez você esteja esperando uma resposta clara de Deus, um sinal, uma direção exata. Mas às vezes, Deus não envia respostas, Ele envia paz. Porque é a paz que confirma que Ele está no controle, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Filipenses 4:7 já nos diz que essa paz guarda a mente e o coração. E às vezes é disso que mais precisamos, que nossa mente seja guardada dos pensamentos ruins, dos cenários imaginários que nos afligem, das dúvidas que nos paralisam. Quando você entrega suas lutas a Deus, Ele começa protegendo o lugar onde o medo mais age, a sua mente. E se você tem sentido sua mente cansada, sobrecarregada, confusa, saiba que há paz reservada para você. Permita-se parar por dentro. Não tenha pressa. Deus não trabalha sob pressão. Ele trabalha no tempo perfeito. Deus nunca se atrasa, mas também não se apressa. E é por isso que aprender a confiar é também aprender a esperar. É como o processo de uma semente plantada. Ela é colocada na terra, invisível, solitária, mas cheia de potencial. E só quem espera vê o fruto nascer. Assim é você. Talvez ninguém esteja vendo o que Deus está fazendo dentro de você agora, mas Ele está trabalhando. No silêncio, no escondido, no lugar secreto. Em Lamentações 3:25 está escrito: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Não é em quem corre mais, grita mais ou se mostra mais forte que Deus opera. Ele opera na alma que descansa e o busca com sinceridade. E se você tem buscado, se tem chorado em secreto, saiba, o tempo da colheita virá e será lindo. Continue comigo aqui no vídeo. Tem mais consolo, mais revelação, mais cuidado de Deus sendo derramado agora mesmo. Se você está até aqui, é porque o seu coração está sedento por algo que o mundo não tem como oferecer. Paz, sentido, direção, tudo isso só se encontra em Deus. E você não está sozinho, não mesmo. Existem milhares de corações como o seu, que também estão cansados, tentando vencer a vida, buscando uma palavra que traga descanso. E Deus reuniu tudo isso aqui neste momento. Você, eu e a presença dEle.
Por isso, continue. Não se apresse em sair. O que está sendo falado aqui pode ser exatamente a resposta da sua oração. Entregar suas lutas a Deus não significa abandonar a responsabilidade, mas mudar o peso de onde você está carregando. Você continua vivendo, tomando decisões, cumprindo seus compromissos, mas agora não é mais sozinho. A diferença está em quem você coloca no controle. Quando você acordar pela manhã, antes de tocar no celular, antes de pensar no que precisa resolver, fale com Deus. Diga: Senhor, eu te entrego esse dia, me guia, me dá sabedoria e cuida daquilo que eu não posso controlar. Comece assim. Isso muda a energia com que você caminha, muda a forma como você reage às pressões e até como você lida com pessoas difíceis. Salmos 37:5 nos orienta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais, aquilo que você não pode fazer, Deus fará. E isso te livra da ansiedade de resolver tudo o tempo inteiro. Outro conselho que transforma a alma é aprender a silenciar. Nem tudo precisa de resposta, nem toda briga precisa ser enfrentada, nem todo ataque precisa de defesa. Quando entregamos a Deus, aprendemos a deixar que Ele seja a nossa voz. Há situações em que o melhor posicionamento é o silêncio, não por medo, mas por sabedoria. Porque o silêncio também é uma forma de confiança. Em Êxodo 14:14 já lemos: O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmar-se não é passividade, é maturidade espiritual. É saber que Deus vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve e age onde ninguém pode alcançar. Pratique o silêncio como um escudo. Use ele quando perceber que as palavras não vão resolver. Deixe que Deus responda por você nas atitudes, nos resultados, na paz que você carrega mesmo quando tudo ao redor está em guerra. Guarde seu coração. Esse é um dos maiores conselhos que você pode aplicar todos os dias. O coração é o lugar onde se guardam feridas, lembranças, expectativas e sonhos. E também é o lugar onde o inimigo mais tenta semear mentiras. Por isso, Provérbios 4:23 nos adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre não deixar que ela te defina. Não é sobre negar o que sente, mas sobre filtrar o que te alimenta por dentro. Comece escolhendo bem o que você escuta, com quem você anda, o que você consome todos os dias. Se você quer paz, se alimente de paz. Se você quer descanso, busque a presença de quem pode oferecer isso: Deus. O que você guarda no seu coração mais cedo ou mais tarde se torna o que você vive. Guarde a fé, a esperança e a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Não tente acelerar processos. Há fases da vida que são como o inverno. Tudo parece parado, frio, sem cor. Mas é no inverno que as raízes crescem mais profundas. É quando tudo está aparentemente estagnado que Deus está fortalecendo você por dentro. Por isso, pare de se comparar com a vida dos outros. Cada um tem um tempo, cada um tem um caminho. A comparação só gera ansiedade. E a ansiedade mata a paz que Deus quer te dar. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Viva o seu tempo com fé. Deus não está atrasado na sua história. Tudo o que Ele prometeu se cumprirá no momento certo. Até lá, confie, plante, ore, descanse e continue caminhando com dignidade. O que é seu virá pelas mãos dele. Outro ponto importante é: cuide da sua mente. Nossa mente pode ser uma fonte de paz ou um campo de batalha. Pensamentos negativos, vozes internas de autocrítica, medos repetitivos, tudo isso precisa ser combatido com a palavra. Quando vier aquele pensamento que diz: você não vai conseguir, responda com o que Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Substitua mentiras por verdades espirituais.
Isso não acontece de uma hora para outra. É uma prática diária. É como trocar uma roupa suja por uma limpa todos os dias. Você precisa se revestir da mente de Cristo. E quanto mais você se expõe à palavra, mais fortalecido você se torna. O desânimo pode até bater a porta, mas você não precisa deixar ele morar aí dentro. Há promessas de Deus para te sustentar, e elas são mais fortes do que qualquer pensamento de derrota. Às vezes, o que mais impede você de ver Deus agir é o barulho das suas próprias emoções. Tem dias em que o medo grita mais alto que a fé, a ansiedade atropela a esperança, e o coração se sente pequeno diante de problemas tão grandes. Mas saiba, Deus não precisa de um coração perfeito, Ele só precisa de um coração disposto. Mesmo com medo, entregue. Mesmo chorando, entregue. Mesmo sem entender, entregue. Entregar é um ato de rendição, mas também de confiança. É dizer: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei quem Tu és. E isso é o suficiente. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você coloca essa promessa diante da sua luta, ela já começa a perder força, porque nada é maior que a mão de Deus sustentando você. Talvez você se sinta cansado e tudo bem. Há uma exaustão que não é só física, é da alma. Um cansaço de lutar, de tentar, de esperar. Mas o que poucos dizem é que até o cansaço tem um lugar de cura, a presença de Deus. Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é vá e resolva, é venha e descanse. O alívio que Jesus oferece não é um fim imediato para os problemas, mas uma paz que sustenta enquanto eles não se resolvem. E essa paz é real. É possível estar no meio da tempestade e ainda assim dormir em paz, como Jesus no barco. É possível ter contas para pagar, decisões para tomar, dores para curar, e mesmo assim respirar fundo e sentir que Deus está cuidando. Isso não é fantasia, isso é fé vivida. E essa fé está acessível a você, agora mesmo. Muitos de nós fomos ensinados a ser fortes o tempo todo, a não chorar, a não fraquejar, a mostrar controle. Mas Deus não espera uma performance. Deus quer verdade. E a verdade é que há dias em que a única força que temos é a de dobrar os joelhos e dizer: Pai, eu não aguento mais. E sabe o que Ele faz? Ele acolhe, Ele renova, Ele levanta. Salmos 34:18 declara: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não esconda suas dores de Deus, Ele já as conhece. Mas ao verbalizar, ao orar, ao abrir seu interior, você convida o céu a entrar. E quando o céu entra, o inferno bate em retirada. Pare de achar que precisa estar bem para orar. Ore do jeito que você estiver, cansado, ferido, confuso. Ore. Fale com Deus como um filho que corre para os braços do Pai. Ele vai te receber. Entenda que entregar não é desistir, é confiar. Tem uma grande diferença entre abandonar algo por falta de esperança e entregar algo nas mãos de Deus por confiança. Quando você entrega, você não está dizendo: não quero mais lidar com isso, mas sim: eu confio que Deus lida melhor do que eu. É como um agricultor que planta uma semente. Ele faz a parte dele, mas não cava todos os dias para ver se a raiz está crescendo. Ele confia no processo invisível. Assim também é com a fé. Faça a sua parte, ore, planeje, seja fiel e depois descanse no que só Deus pode fazer. Em Provérbios 16:3 está escrito: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo o que passa pelas mãos de Deus floresce no tempo certo. Não abandone, entregue e confie.
Se você chegou até aqui, é porque o seu coração foi tocado por essa palavra. E isso já é uma prova de que Deus está falando com você, cuidando de cada detalhe, reafirmando que você não está só. Talvez as suas lutas ainda não tenham acabado, talvez o cenário ao seu redor ainda não tenha mudado, mas algo dentro de você já começou a se transformar. E é isso que importa. Porque quando o coração muda, tudo começa a mudar também. Você não precisa provar força nenhuma. Deus é a sua força. E se essa mensagem te fortaleceu, então saiba, o melhor ainda está por vir. Continue firme, continue crendo, porque Deus honra aqueles que confiam nele. Agora, eu quero te convidar para orar comigo. Não importa onde você está, feche os seus olhos se puder, ou apenas aquiete a sua alma nesse momento. Vamos orar juntos e declarar bênção, consolo e direção sobre a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa vida preciosa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces cada lágrima, cada pensamento escondido, cada peso que essa pessoa tem carregado no coração. Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Entra com poder nessa situação, visita essa casa, esse coração, essa mente. Tira o peso, tira a ansiedade, tira a dor e coloca paz, descanso, direção. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver confusão, traga clareza. Onde houver desânimo, derrama uma nova força. Espírito Santo, sopra agora um vento novo, sopra esperança, sopra cura emocional e espiritual. Levanta esse filho, levanta essa filha, mostra que ainda há caminho, que ainda há promessa, que o Senhor está agindo mesmo no silêncio. Que essa pessoa sinta agora o teu toque, a tua presença, a tua mão poderosa envolvendo tudo o que ela não consegue resolver. E que a paz, que excede todo o entendimento, guarde esse coração a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. E a fé move o coração de Deus. Muito obrigado por estar aqui, por permitir que essa mensagem alcance sua alma, que o Senhor continue te fortalecendo, te guiando e te surpreendendo com o cuidado dele. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém que também precisa de consolo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui, no Seguindo o Evangelho, todos os vídeos são preparados com oração, com verdade, com a direção de Deus para abençoar vidas como a sua. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.